A graça e a paz, amados, mais uma vez reunidos para nossa prosa sobre a pregação do pastor no último domingo. O pastor trouxe uma pregação intitulada Jesus e as nossas tribulações. Pastor Eber, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Obrigado. É bom ter o senhor conosco. O texto escolhido para a pregação do pastor foi Mateus, capítulo 14, versículos 22 até o versículo 33. E está na descrição do vídeo. Pastor, na introdução do senhor à pregação, o senhor situou que Mateus escreveu exaltando a monarquia de Jesus, o lado do rei messiânico. Você poderia discorrer para a gente um pouco mais sobre esse aspecto do Messias? Isso. Ele escreveu, focando principalmente os judeus, porque os judeus eles aguardavam ali a promessa da vinda do rei, mas não era um rei político libertador. Então todos eles aguardavam ali vir da linhagem de Davi. E veio Jesus da linhagem de Davi, só que Jesus não veio com esse reino político terreno. Ele veio como um rei eterno, o rei que tem os seus súditos, e que esses súditos agora pertencem não só a uma linhagem ali de Abraão, no que diz respeito à nacionalidade, mas agora todos aqueles que aceitam a Cristo Jesus estão debaixo ali do governo dele. Então, Mateus ele se preocupou muito, principalmente porque os judeus estavam rejeitando Jesus como um rei, porque se fosse aquele rei, era um rei que não tinha muito poder, um reino frustrante, porque Jesus ele acabou sendo morto ali por obra também, principalmente ali das autoridades judaicas, mas também, Júlio, tem a questão dos romanos, Então os romanos ali tinham aquele império, e os judeus estavam sob ali a influência, o domínio do Império Romano, e eles aguardavam um rei que pudesse libertar dessa forma. Então Mateus ele escreve mostrando que de fato Jesus era o rei, mas um rei vindo da parte de Deus. Ainda na introdução o senhor destacou uma passagem que eu acho magnífica, Você parar para pensar que o Filho de Deus, que nasce na manjedoura, não nasce em palácios, ele adentra Jerusalém montado num jumentinho. Exatamente. Totalmente o contrário da expectativa de todos eles. Partindo para a primeira divisão do Sermão do Senhor, pastor, o senhor intitulou ele que Jesus passa conosco, ele participa conosco das nossas tribulações. Nós não estamos sós nas tribulações. Sim. Que palavra dizer para alguém que de repente tem esse sentimento durante a tribulação, pastor? Porque tem a impressão que a gente parece que está sozinho, quando na verdade não estamos, Exato. A questão da confiança, é algo fundamental. Nós devemos entender ali, que o texto ele vai tratar justamente dos discípulos estarem em alto mar e de repente veio uma grande tempestade e Jesus não estava com eles. E daí, lá para a madrugada, Jesus aparece e eles até assustam, Em meio a toda aquela tempestade, de repente aparece alguém lá e eles não perceberam que era Jesus. Acharam que era um fantasma e começaram a gritar. E Pedro, depois Jesus, tradicionalmente ali os cumprimentou, ele percebeu que era Jesus ali e viu Jesus ao ponto de dizer, então deixa eu ir contigo. E Jesus, então vem. Mas assim, houve realmente ali no meio do caminho de andar sobre as águas ali, mais uma vez um duvidar. Então quando nós estamos passando por dificuldades, nós precisamos estar atento para a presença de Jesus. Então Jesus ele está sempre conosco e nós precisamos realmente continuar olhando para ele, não olhar para as circunstâncias e ir para frente, seguir em frente. Então assim, a grande lição para nós aqui, primeiramente, é que Jesus ele não se afasta de nós quando nós estamos passando por dificuldade, muito pelo contrário. Aí é que parece que ele se aproxima para nos dar o socorro ali, porque ele se faz bem presente em meio a todas essas tribulações. Das tribulações, o senhor colocou uma ponte entre as tribulações que os discípulos estavam enfrentando, em especial neste momento e logo depois, e as tribulações nossas do dia a dia. Nós sofremos muitas tribulações nos dias de hoje enquanto cristãos, pastor, num país como o Brasil. O que o senhor tem a dizer? Que tipo de tribulação nós enfrentamos aqui? Todos nós passamos por dificuldades e nós chamamos isso, dependendo da profundidade dela, de uma tribulação, algo que vem realmente tirar a nossa paz, vem tirar muitas vezes até a esperança. E todos nós, seres humanos, passando, mas principalmente aqueles que abraçam o Evangelho, que quer viver segundo o padrão do reino.
nós temos várias e várias dificuldades, né? E principalmente para nós mantermos a nossa fé e mantermos, né, os princípios dessa nova jornada, nós vamos passar por grandes dificuldades. E assim, são nesses momentos que nós precisamos mais e mais estar olhando para nós enxergarmos a presença de Jesus, porque Ele está presente ali conosco, de forma assim que a gente vai conseguir passar por essas dificuldades. E são muitas, tá? Muitas dificuldades no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você tem algum tipo de experiência de dificuldade, de tribulação que você tem passado, tanto na vida cristã, quanto também na sua vida cotidiana, aí, porque afeta a nossa espiritualidade, a nossa decisão com relação a andar, né, no reino de Deus, afeta também aquilo que as pessoas ou aquilo que vem, né, contra nós nesse mundo, porque nós não somos desse mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. Já na segunda divisão, pastor, o senhor vai colocar que Jesus nos desafia a enfrentarmos. De que maneira a gente pode desenvolver esse enfrentar durante a tribulação quando a gente está muitas vezes enfraquecido? Então, aí assim, por isso que é importante a gente conhecer bastante aquilo que Deus dá para nós como base, né, da nossa fé. Porque nós só vamos conseguir enfrentar pela fé, né, pela confiança nas palavras de Deus. E a palavra de Deus, ela traz para nós tanta instrução, né, com relação às dificuldades que nós vamos enfrentar e a origem dela, né, quem está por trás delas também e a intenção deles. E quando nós temos esse conhecimento, nós nos preparamos. E ao nos prepararmos, obviamente, nós vamos descobrir que nós só vamos conseguir, né, o poder, nós vamos conseguir só a motivação correta para prosseguir se nós dependermos, né, do Espírito, nós dependermos de Cristo. Então, a dependência de Cristo, a dependência do Espírito, buscar sempre a presença dEle, é que vai nos ajudar para nós enfrentarmos esses momentos. E nós, de forma que a gente não venha se acovardar, ou seja, deixar para trás tanto a caminhada, quanto também né, o transpor aquele desafio. Porque ao transpormos, nós vamos encontrar coisas maravilhosas lá na frente, porque está prometida para nós. Então, Júlio, a questão de nós, né, buscarmos cada vez mais conhecer a Cristo, perceber a presença dele ali e usufruir de tudo aquilo que ele prometeu para nós, é que vai nos dar condição. Porque em meio a todas essas dificuldades, muitas vezes até a esperança, ela parece que vai embora. Mas a nossa fé, ela não pode, né, abalar ao ponto de nós perdermos completamente. Precisamos ali do Espírito, que ele vai nos fortalecer a compreender e aceitar, né, e viver de acordo com aquilo que são as promessas de Deus para a nossa caminhada. De certa maneira, o senhor vai enfatizar que a nossa confiança ela é oriunda do conhecimento que nós temos do Deus a quem servimos. Exatamente. Isso me lembra um ditado popular entre militares que diz que durante a paz você deve se preparar para a guerra. Então, antes a gente não pode querer treinar no meio da tribulação. Sim. A gente deve buscar conhecer ao Senhor antes que a tribulação chegue. No momento que você está tranquilo, você vai ter seu devocional, seu tempo de oração, tempo de leitura bíblica. E aquele tempo que você está se dedicando ali vai servir para te fortalecer e você conseguir enfrentar quando vier as tribulações. Seria correta essa colocação, pastor? É isso mesmo, né? Nossa caminhada, nós precisamos nos preparar. Jesus, quando ele pegou os seus discípulos, ele começou a prepará-los. Depois é que ele falou, agora vocês vão ali experimentar algo, né? Os discípulos chegaram todos atemorizados, né? E Jesus estava com ele, mas depois Jesus foi, ó, tá vendo? Então, como que dizendo para eles, se prepare para os dias maus. E nós devemos nos preparar para os dias maus. É muito bom os dias de bonança, né? Aproveitar, mas temos que nos preparar porque nós vivemos num mundo que está caminhando para o seu fim e ele sempre vai oferecer para nós dificuldades, então temos que nos preparar para isso. Você terminou essa sessão, pastor, com uma frase que me chamou muito a atenção. Você vai repetir ela na conclusão. Que diante dos obstáculos e tribulações, não devemos desesperar, mas confiar e esperar, porque a vitória virá. Sim. De certa maneira, nós temos uma vantagem sobre todas as outras pessoas que enfrentam lutas, que sejam elas quais forem, que é o fato de que há uma certeza de vitória para o crente. A vitória virá. Isso nos conforta o coração, né, pastor? Conforta, com certeza. Nós podemos confiar em alguém. É muito bom você saber que aconteça o que acontecer, tem alguém ali que vai estar com você.
o texto mostra ali justamente esse encorajamento de Jesus com Pedro, porque diante da tempestade, Pedro falou, deixa eu ir aí com o Senhor. E Jesus falou, vem. E ele foi, começou a andar, estava tudo tranquilo enquanto ele estava olhando para Jesus. Mas quando ele olha para essa tempestade, ele começou a naufragar. Então ali Jesus encorajou ele ir, mas ele naufragou. E a quem ele pediu socorro? Aos colegas deles que estavam no barco, os outros discípulos? Não. Foi a Jesus, porque ele sabia que Jesus poderia, então, realmente trazer o socorro que ele precisava. E essa é a lição para nós, né? Assim como Pedro, né? Teve ali o seu momento ali, desconfiou, mas ele gritou à pessoa correta, né? Ele buscou o socorro no lugar correto. Então nós também devemos enfrentar as coisas sabendo que se porventura alguma coisa der errado, nós temos alguém que vai nos ajudar. Então isso motiva muito a gente enfrentar os obstáculos. Então não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas a gente tem que pisar para o mar abrir, né? Então enquanto não pisarmos ali, as águas não vão sair ao comando, né, de Jesus, vai adiante. E aí, mesmo que em meio, né, estivermos no meio dela, começaram as grandes tempestades, confiar em Jesus, esperar nele, chamar ele, e ele vai nos ajudar a sair, né, desses grandes obstáculos. Partindo para a terceira divisão da pregação do Senhor, pastor, ele não nos deixa perecer. Mais uma vez, a certeza de que você sairá vitorioso. Não tem como um cristão perder. Um cristão, ele é invencível, pastor. Exatamente. Um cristão é invencível. Muitos cristãos não acordaram para isso. Falaram, peraí, eu sou invencível. Não por causa de mim, mas por causa daquele que me amou. Não é mesmo? Pode discorrer sobre isso, pastor. Por isso que a gente sempre, né, assim, chama as pessoas para que elas possam entender isso. Para que caminhar, né, cabisbaixo? Para que caminhar parecendo que é um derrotado? Você é mais que vencedor, você pertence, né, ao reino de Deus, você tem Cristo como seu Senhor. Então, assim, por mais que venha grandes dificuldades nessa sua caminhada, na sua estadia aqui, fica tranquilo, porque nada pode nos separar aí da presença do amor de Deus, né? Porque nós podemos vencer todas as coisas, inclusive a morte. A morte não é o fim para nós. A morte, na verdade, é uma passagem, né, dessa experiência que nós passamos aqui, usufruímos de algumas coisas, que a gente até valoriza demais, mas nem se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós, por isso nós não somos derrotados, mesmo diante da morte. Imagina, né, naquilo que é o nosso dia a dia. E quando Deus ele tem propósito em nossas vidas, esse propósito ele vai se cumprir. E enquanto não cumprir, não há nada, não há obstáculo, não há desafio nenhum que venha impedir. Então a gente pode andar tranquilo, né? Andar, seguir na direção ali que Deus tem para as nossas vidas e conseguimos então vencer os obstáculos. Vencendo os obstáculos aí, Ele vai nos ajudar, dar força, vai nos consolar, vai nos sarar por causa das grandes feridas, né, que nós vamos adquirindo aí na vida por causa desses obstáculos, mas nós precisamos continuar firme porque o Senhor, Ele está ali justamente para nos salvar, para nos libertar, para nos fortalecer, para nos fazer andar e sermos sempre vitoriosos. Então isso aqui é o que, né, mais alegra o nosso coração, né? Mesmo sabendo que vamos passar por muita dificuldade, no mundo tereis aflições, Jesus já disse, mas Ele fala, tem bom ânimo, eu venci e Ele diz que venceu e está conosco. Antes da conclusão, pastor, finalizando a sessão, você vai colocar que é em meio às tribulações que nós demonstramos a nossa confiança em Deus. Sim. É no meio da tribulação, não é quando tudo está bem. É quando as coisas estão realmente difíceis que a nossa confiança é demonstrada. Sim. Fale um pouco mais sobre essa confiança que é provada ou é evidenciada no meio das tribulações, pastor. Porque assim, em meio às tribulações, assim, claro, tem algumas pessoas que é só no meio das tribulações que ela se volta para Deus, né? Pede um socorro a Deus. Mas aqueles que são, né, de Deus ali, eles acabam em todos os momentos tendo essa comunhão, mas principalmente no momento de tribulação, de dificuldade, ele vai acalmar o coração ali, ele vai confiar e ele vai realmente pedir o socorro àquele a quem ele confia. Então, assim, é ali, né, nesse momento que nós vamos demonstrar o quanto nós cremos em Deus. Porque não é só um pedir desesperado, não é um pedir assim como um último recurso. É um pedir, né, um voltar-se a Deus sabendo que Ele pode nos ajudar. Como eu disse, Pedro ali, ele andou sobre as águas e de repente ele começou a afundar. Ele poderia pedir o auxílio aos amigos dele, mas ele pediu para Jesus.
porque ele sabia que Jesus podia de fato ajudá-lo ali. Então ele foi confiante, né, nesse aspecto de pedir o socorro. Então é em meio a essa tribulação é que nós demonstramos ali o quanto nós confiamos no Senhor, o quanto, né, nós dependemos dele. Partindo para a conclusão, pastor, o senhor vai dizer que no versículo 32 fica claro o que acontece com aqueles que o Senhor chama para andar com ele. E o que acontece, pastor? Então foi algo muito interessante, né? Porque Jesus, além de pegar Pedro pela mão, entrou no barco. E quando entrou no barco, acabou toda a tribulação. Então aqueles que andam com o Senhor, aqueles que confiam literalmente no Senhor, pode saber, né, que no seu momento de luta ali, o Senhor está atento. E na hora que você clamar por auxílio, por ajuda, Ele te ajuda. E depois Ele entra, né, quer ter comunhão contigo mais, né, mais próxima a partir, né, daquele momento principalmente ali. E quando nós entramos em comunhão com Ele, nós percebemos Ele junto conosco, né, dentro do nosso barco ali, e tudo se acalma, tudo vai embora, a gente vai aproveitar a presença dele, e a presença dele traz calmaria, né, para todas as agitações, para todas as tribulações. Maravilhoso, né? Eu acho que isso deve ser, né, um incentivo para que a gente esteja sempre buscando a Cristo. Qual a expectativa do Senhor em termos de resposta daqueles que ouviram a pregação na igreja? O Senhor gostaria que ele estivesse no dia de hoje já, diante do que o Senhor pregou para a gente. Qual a ação para a qual o Senhor nos convoca? Ok. Acho que como a gente tem frisado, né, em várias, praticamente em todas as pregações, algo importante é a questão da confiança. Você precisa conhecer a Cristo e confiar nele. Então, olha o que acontece com aqueles que confiam no Senhor. Passa por todas essas dificuldades, mas acaba recebendo ali, né, a vitória final e a presença dele. E a outra coisa é justamente assim, você enfrentar as tribulações. Não se acovarde diante de situações complicadas. Vai ser dolorido, né, durante esse momento de luta, esse momento de você estar enfrentando. Mas não desespere, não deixe que as tribulações te afastem da presença de Deus. Mas em meio a essas tribulações, se aproxime mais do Senhor, clame a Ele e enfrente essas tribulações. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Amém. Mais uma vez, é bom conversar com o Senhor. Amém. E de maneira especial, eu quero também dizer a você que tem o desejo de estar aqui no meu lugar, é só nos procurar, ok? Qualquer membro da igreja pode entrevistar o pastor. Para isso, basta apenas assistir a pregação e fazer as suas anotações, tá bom? De certa maneira, nos vemos na próxima quinta-feira, às 19 horas, no estudo bíblico na casa da irmã Jamira. É estudo bíblico e também reunião de oração. Também informamos que no próximo domingo, às 19 horas, estaremos na 8ª Igreja Presbiteriana e o endereço está na sua tela. Deus te abençoe grandemente e que o conhecimento dele seja abundante na sua vida durante os tempos de paz, porque os tempos de guerra virão, meu irmão. Deus te abençoe, muito obrigado por nos ouvir até aqui e até o próximo vídeo.